Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo da Alpha Centauri. Nós iremos apresentar mais algumas informações relacionadas ao Dot Project. Somente relembrando, irei copiar o URL de acesso para que vocês possam conferir as informações que foram apresentadas através do próprio site. Irei aumentar a fonte para que vocês possam copiar. Tá lá, alphacentauri.com.br/dotproject. Bem, o objetivo dessa apresentação é mostrar que a gente já conseguiu evoluir algumas informações dentro do sistema. A gente já tem o gerenciamento de algumas atividades de forma um pouco mais organizada e já temos bastante coisa que está para ser realizada. Então eu vou mostrar com foco extremamente específico na equipe do projeto Batalha de Mitos, mostrar que já existem algumas atividades em andamento que podem ser realizadas e até mesmo provocar um pouco o autogerenciamento da equipe, já que vocês terão um perfil que podem, de uma certa forma, fazer modificações nas atividades para que a gente possa organizá-las da melhor forma possível. Então vou dar uma apresentada com prioridade na aba de tarefas. Deixa eu realizar o acesso com o meu usuário. Lembrando, vocês irão utilizar nessa tela, vou até sair para olhar novamente, vocês irão utilizar o usuário e senha que foi informado por mensagem no Facebook. Caso tenham alguma dificuldade, é só utilizar a opção de esquecer meu nome de usuário e senha e vocês irão receber um e-mail para acessar o sistema, caso tenham esquecido a senha. Ramon.santos. Vamos lá. Então estamos aqui no sistema Dot Project e vamos identificar como é que cada técnico do projeto Batalha de Mitos, como é que cada pessoa vai trabalhar com o Dot Project. O que é que a gente precisa fazer para realmente utilizar a ferramenta e ela vinha ser de auxílio para a gente, para que possa nos ajudar a realmente estar desenvolvendo as atividades e organizar elas de forma realmente bastante hierárquica. O que deve ser realizado primeiro, quais atividades mais urgentes, o que já deveria ter sido realizado e outras informações. Então vamos aqui para a guia tarefas. Sempre que você acessar, pode ir diretamente a essa aba. Através do filtro de tarefas, que você pode ver aqui do lado, a gente pode fazer alguns filtros bastante importantes. Eu posso visualizar todas as minhas tarefas, ele vai trazer as tarefas que eu já fiz e as que eu tenho para fazer. Eu posso filtrar pela opção Minhas Tarefas Inacabadas, que é o mais indicado. Dessa forma você vai conseguir visualizar aquilo que você tem que fazer e algumas outras opções que podem ser relevantes dependendo da situação. Então, vamos fazer uma breve simulação. Eu estou acessando com um usuário específico, com o meu usuário. Devido ao perfil administrador, eu posso visualizar a pauta de trabalho dos outros técnicos. Então, se eu filtrar por Ramon, ele vai trazer exatamente a lista de atividades que Ramon deve realizar. Lembrando com a questão da coloração, em que a gente identifica claramente quais atividades estão em atraso, no prazo, devem ser realizadas futuramente. Então, a gente pode identificar de forma muito clara que todas essas atividades que estão em vermelho, elas já deveriam ter sido finalizadas. Algumas, por ter sido mensurado um prazo equivocado, foi dado um prazo muito curto, ou iniciada a atividade antes do prazo, ou realmente uma atividade que já deveria ter sido finalizada. Então, esse tipo de resposta a gente consegue ver e a gente consegue controlar o que é que a gente realmente tem que fazer. Então, eu vou, por exemplo, fazer o filtro por um outro usuário, até para que a gente possa visualizar uma quantidade menor de atividades. Já que tem muitas atividades que estão sob minha responsabilidade, vou filtrar, por exemplo, pelo usuário Renato Leal. Repare que a quantidade ela diminuiu. Eu vou expandir todos, para que ele não mostre os dados de forma agrupada, ele mostre realmente todas as atividades que devem ser realizadas e vamos tentar analisar. Eu, logando com o meu usuário, simulando o acesso do Renato Leal, eu posso, por exemplo, visualizar as atividades que eu devo realizar no projeto Batalha de Mitos ou em outros projetos relacionados com a Alpha Centauri. Então, por exemplo, existe um projeto, a gente classificou como projeto, por enquanto, a gente, lembrando, vai reorganizar toda essa estrutura de atividades para deixar ela da melhor forma possível, mas, por exemplo, a gente classificou como um projeto a participação em eventos e feiras.
E uma atividade que tem que ser realizada é a participação no evento Global Game Jam. E repare que foram atribuídos para a participação nesse projeto, nessa atividade específica, os usuários Ramon Santos e Renato Leal. Então, mesmo de forma rápida, eu já consegui identificar que eu tenho que realizar alguma atividade voltada para o projeto Eventos e Feiras. No caso, eu tenho que realizar a inscrição para o projeto, realizar essa inscrição até o dia 22, conforme foi atribuído no sistema, e eu tenho que participar do evento no dia 24 e estar no evento até o dia 26. É um evento que vai ser todo final de semana. Além disso, eu tenho que, em relação ao projeto Nova Logomarca, fazer o modelo conceitual. Repare que para o modelo conceitual já existe uma quantidade bem maior de usuários designados, o Anderson, o Marcos, o Renato e o Vinícius. E realizar as atividades de imagens para o portfólio e algumas ações relacionadas ao Revolution Slider do WordPress. Então, repare que se a gente for se basear na questão de prioridade ou de urgência mais bem aplicável, eu teria que iniciar a atividade de imagens para o portfólio, onde eu tenho a descrição da atividade. Se eu clicar nela, por exemplo, eu tenho toda a discriminação da atividade, as informações relacionadas a ela, quais já foram os passos realizados em relação àquela atividade, por exemplo, quais os registros o Renato Leal ele já aplicou relacionados com a atividade de imagens para o portfólio. Então, a gente consegue ter uma visualização muito simples e clara, voltando aqui para a lista de tarefas, que a gente tem que fazer especificamente as imagens para o portfólio por critério de urgência. E aí, a partir disso, realizando as atividades que já deveriam ter sido iniciadas, em amarelo, depois as atividades que estão prontas, estão no prazo, estão em andamento, e as atividades futuras, que aparecem na coloração branca, sem nenhum background. Então, assim, de forma rápida, pessoal, o interessante é que essa ferramenta ela permite que sempre que surja uma ideia de algo que a gente pode fazer, a gente lance isso como uma atividade no Dot Project e dessa forma a gente coordene as informações para identificar se a gente realmente está realizando as atividades que a gente está se predispondo. Isso vai ser realmente muito importante porque a gente vai ter um monte de ideia interessante, a gente vai conversar um monte de coisa no Facebook, mas sem a organização necessária, essas coisas podem não ser realizadas. E é muito importante que a gente tenha a capacidade de realizar essas coisas, mais uma vez reiterando a importância do projeto, o quão é relevante a possibilidade de que ele venha a dar certo. Então, se a gente já começa com uma abordagem madura, realmente tentando fazer com que o projeto siga com alguns paradigmas, alguns preceitos já de gerência de projetos, a gente realmente vai conseguir um resultado, uma resposta muito boa. Então, esse vídeo é para lembrar para vocês que é uma ferramenta interessante, a gente tem que utilizar o Dot Project. As atividades já estão cadastradas, já está esperando que os técnicos insiram informações, que eles registrem através desse botão, desse link, as informações. Só um breve exemplo. Por exemplo, eu vou realizar um registro relacionado à realização da inscrição no projeto. Então eu venho aqui, digo a data que eu fiz alguma atividade, se por exemplo foram 2 horas ou 1 hora para fazer a inscrição, e aí eu digo aqui na outra guia, no outro campo, foi realizada a inscrição conforme previsto. Pronto, e atualizo a tarefa. Esse registro ele é compartilhado com o grupo, então fica muito interessante para a equipe de coordenação acompanhar as atividades e para o próprio técnico, já que ele vai depois visualizar nos registros das tarefas o que foi realizado, até onde ele já evoluiu, qual a porcentagem de evolução que ele já tem para aquela atividade. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Mais uma vez também, como o vídeo está na internet, para quem quer aprender sobre Dot Project, eu vou estar publicando alguns vídeos relacionados ao assunto. E, mais uma vez, deixo o meu contato. Ramon Santos, vocês podem procurar no canal ou através do e-mail ramonsantos@alphacentauri.com.br ou o meu e-mail que está ligado direto ao Alpha Centauri, acentauric@gmail.com. Então valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Desejo a vocês sucesso.
Até a próxima!